Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dizei ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, hoje celebramos a liturgia do 18º domingo do tempo comum. E o tema que a liturgia da palavra de hoje trata diz respeito à nossa relação com os bens materiais. E é importante nós nos abrirmos aos ensinamentos do Evangelho de hoje, porque ele tem muitas coisas a nos ensinar diante da nossa cultura, que nos ensina cada vez mais o apego aos bens materiais, que nos ensinam a colocar a nossa confiança nestes bens, que nos fazem escravos do nosso trabalho, tendo que trabalhar de domingo a domingo, das 7 da manhã até a meia-noite, e já não tendo mais tempo para desfrutar da vida em família, para viver a fé com intensidade, para estar junto com as pessoas com quem você ama, com quem você gosta de conviver, porque já não tem mais tempo, porque está trabalhando. Então, diante deste contexto, a palavra de Deus hoje quer nos educar, e eu gostaria de exortá-los a prestarem bastante atenção no itinerário que nós vamos fazer na pregação de hoje, porque o Evangelho é muito atual para nós, para o nosso tempo e para a nossa cultura. Portanto, agora voltaremos ao texto. Retome aí no seu folheto o Evangelho de hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 13. Vamos tomar os dois primeiros versículos, o versículo 13 e o versículo 14.
Vamos ler juntos esses 2 versículos? Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? vamos parar por aqui. Entendamos o contexto para compreendermos o texto. Jesus estava no caminho para Jerusalém. E durante toda esta caminhada, Jesus formava os seus discípulos, como ouvimos no Evangelho do domingo passado, Jesus ensinando o Pai Nosso a eles. Ao mesmo tempo, por onde Jesus passava, ele sempre era recebido por grandes multidões que vinham ao seu encontro. Então este caminho que Jesus fazia com seus discípulos para Jerusalém, era uma caminhada muito dinâmica, podemos assim dizer. E o evangelho de hoje está inserido neste contexto. Mais uma vez, aparece a multidão, e do meio da multidão, alguém levanta a voz e faz um pedido a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Na época de Jesus, o irmão primogênito, ou seja, o irmão mais velho, ele tinha direito a 2/3 da herança, que consistia nas terras e na casa do pai. Logo, o irmão mais novo ou os irmãos mais novos ficavam com uma parte reduzida da herança que pertencia ao pai. Então, provavelmente, este que levantou a voz para fazer esse pedido a Jesus, era um irmão mais novo, que já não tinha o pai, que o irmão mais velho tinha tomado posse da herança e não tinha dado a ele aquilo que competia como irmão mais novo, mesmo que fosse pouco. E aí ele vai falar com Jesus, porque na época de Jesus, quando as famílias não resolviam esta questão jurídica, aonde eles procuravam ajuda? Aos doutores da lei no templo, que assumia também uma função de juiz. Então este homem reconhece em Jesus também um rabino, uma autoridade judaica que poderia resolver o problema dele. Então aí agora vocês vão guardar essa informação, porque quando nós formos confrontarmos o evangelho com a nossa realidade, nós vamos retomar essa ideia. Então ele faz esse pedido a Jesus, que se tornou muito mais um mandato do que um pedido, como ele dando a ordem a Jesus, que Jesus pudesse ir lá falar com o irmão dele repartir a herança e dar a parte que cabia a ele. Então aproveita da oportunidade e se aproxima de Jesus por uma questão material, por um desejo que pudesse resolver o seu problema diante da sua necessidade. E olha qual foi a resposta de Jesus: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? Eu sempre me encanto com a pedagogia de Jesus, porque Jesus nunca perde a oportunidade de se relacionar com uma pessoa, mesmo que aquilo que ela esteja pedindo a Jesus não fosse o melhor para ela, ou não fosse a finalidade de Jesus, como aconteceu neste caso. Mas Jesus sempre se abre ao diálogo, diante do questionamento, diante do pedido, porque Jesus sempre tem o desejo de alcançar o coração daqueles que se aproximam dele,
mesmo não o conhecendo, mesmo não sabendo quem era Jesus, como foi no caso deste homem. E aqui Jesus o responde fazendo uma pergunta. Vocês repararam isso? Porque Jesus abre aqui para ele agora uma possibilidade de catequese, de trazer para aquele homem um conteúdo de fé que pudesse alargar a sua visão e que pudesse possibilitar a ele um itinerário de fé para que ele, conhecendo Jesus, saísse da vida ou da finalidade última somente do apego aos seus bens, da ganância que reinava sobre o seu coração, para que, se abrindo à força de Jesus, para que, se abrindo diante da palavra dele, pudesse alcançar assim aquilo que ninguém pode roubar, uma herança que está preparada para cada um de nós e que nós podemos ter acesso somente através de Jesus, e esta herança se chama vida eterna. É interessante que a pedagogia que Jesus utiliza aqui para falar com este homem é para exortá-lo que Jesus não teria a missão de trabalhar e de mexer com bens materiais. Jesus não teria a missão de se tornar um doutor da lei no templo, como um juiz, para resolver estes problemas de herança. E se vocês repararem também, Jesus não cita o nome daquele homem. Jesus diz apenas homem. E por que Jesus o chama de homem? Porque aquilo que ele pede a Jesus está intimamente ligado à dimensão humana e terrena, os bens materiais. Jesus não o chama pelo nome, porque aquele homem está ali, podemos dizer assim, agarrado àquilo que pertence à nossa vida terrena e à nossa vida humana. E Jesus quer alargar a visão daquele homem para dizer que os bens que compete à administração dele são os bens celestes, aquilo que pertence ao seu pai, a herança que ladrão nenhum pode roubar, a herança que irmão nenhum pode tomar, e esta herança é a vida eterna. Por isso que a segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses nos falou o seguinte. Olhe aí no seu folheto, segunda leitura, versículo 1 e 2. Olha o que está escrito na segunda leitura de hoje. Vamos ler juntos? Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Paremos aqui. Esta é a missão de Jesus: ajudar aquele homem que estava apegado aos seus bens materiais, às suas posses, à sua herança, à sua ganância de poder. E Jesus quer ajudá-lo, que a partir de agora ele precisa aspirar, desejar, querer as coisas celestes e não as coisas terrestres. Por isso que Jesus responde a ele: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Enquanto ele queria a metade da sua herança, porque ele receberia menos por ser o irmão mais novo, Jesus estava querendo dar a ele uma herança completa, uma herança eterna, uma herança que fosse para sempre.
mas a ganância daquele homem não o permitia compreender a provocação de Jesus. Porque a ganância cega, porque a ganância nos impede de olhar para Deus e de olhar para o outro, porque a ganância coloca o nosso olhar somente para a ponta do nosso umbigo, para os nossos desejos, para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, para a nossa ambição, e já não nos permite mais viver a nossa vida com intensidade como ela precisa ser vivida. E diante da pergunta e da provocação que Jesus faz àquele homem, Jesus puxa a orelha dele e olha o que Jesus vai dizer agora no versículo 15 do Evangelho. Jesus chama a atenção dele, dizendo: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, agora vamos ler juntos a última frase. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Vamos repetir a frase com mais força. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Então, hoje, esta palavra é para você, é para mim, é para cada um de nós. Atenção! Jesus puxando a nossa orelha, Jesus nos exortando, dizendo que nós precisamos tomar cuidado com uma ganância que nós permitimos entrar no coração. Porque aí a ganância gera em mim o desejo desenfreado de querer ter acúmulo, de querer ter tantas posses, de querer ter tantos bens. E muitos pensam que só será uma pessoa feliz, realizada, a partir do momento que comprar aquela casa, que comprar aquele carro, que tiver aquela roupa, que tiver aquela roça, que tiver aquele tipo de viagem, que tiver aqueles bens materiais na sua casa. E esta ganância pode cegar a pessoa, aonde ela não conseguirá alcançar aquela meta, e aí ela se torna uma pessoa amarga, dizendo: ah, mas eu não consegui, ah, mas meu cunhado conseguiu, ah, mas meu irmão conseguiu, e eu não consegui. Porque a ganância, como eu dizia, ela vai nos cegando, ela vai nos tirando a alegria de olhar para o céu, e de se agarrar àquilo que ninguém vai poder roubar, aquilo que não passará. E hoje, como eu dizia no início da pregação, nós vivemos e somos formados por uma cultura totalmente apegada aos bens deste mundo, como se nós fôssemos levar tudo isso na hora da nossa morte. E um dia, numa pregação de Dom Moacir, eu ouvi ele dizendo uma coisa muito interessante, que eu gostaria de repetir a vocês. Nesse mundo, todo mundo chega carregado e vai embora carregado. Ninguém traz nada na hora que chega, e ninguém leva nada na hora que vai. Por isso, ouvi Jesus dizendo a você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã: atenção, tomai cuidado com a sua ganância, que te domina, que te leva a ter uma vida desenfreada, cega, diante dos seus objetivos, das suas posses e dos seus bens. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. É interessante, gente, que o Evangelho precisa ser bem compreendido. Porque senão tem gente que fala assim: ah, padre, então Jesus desconsidera todos os bens materiais?
como se a gente não precisasse deles. Então vamos compreender o que Jesus está nos ensinando. Jesus aqui não está nos criticando, dizendo que nós não podemos ter bens materiais, porque nós precisamos deles para a nossa sobrevivência. Eu preciso ter uma roupa para me vestir, um sapato para me calçar, uma casa para me morar, um meio de transporte para eu andar. São necessidades que suprem, não é? E que são necessárias para o nosso cotidiano. Mas o que Jesus quer trazer no Evangelho é um assunto muito mais delicado e muito mais amplo para a nossa compreensão. Jesus quer nos exortar que a partir do momento que eu pego um bem material que precisa ser para a minha sobrevivência e o meu cotidiano e coloco como centro da minha vida, como Deus da minha vida, como o meu Senhor, aí é que está o erro. Colocar toda a sua confiança, colocar toda a sua vida, colocar toda a sua intensidade, colocar todos os seus sonhos nestes bens. Porque Jesus percebeu no coração daquele irmão mais novo, que ele não queria apenas o seu direito, daquilo que lhe competia na herança, mas Jesus percebeu no coração daquele homem a ganância, a ambição, porque aqueles bens se tornariam o Deus da vida daquele homem. E aí Jesus quer exortar a ele, que estava falando com Jesus, mas quer exortar também a cada um de nós, que o sentido pleno para a nossa vida, que o sentido que o nosso coração busca, nunca será saciado por um bem material. E de repente nós vamos colocando isso como meta. Padre, eu só serei verdadeiramente feliz quando eu ganhar na Mega Sena acumulada. Eu serei uma pessoa totalmente feliz só quando eu tiver aquele carro do ano. E pode ser que você vai trabalhar muito, você vai comprar aquele carro do ano, você vai ficar feliz naquela hora, mas depois de um mês, você vai perceber que o seu coração não foi plenamente saciado, como você imaginava, como você queria, a partir do momento que você adquiriu aquele bem. Então, não há problemas eu desejar ter um carro melhor para eu andar, mas eu não posso colocar nesse carro todo o desejo e toda a sede do meu coração que me fará uma pessoa feliz. E aqui eu quero pegar um exemplo do cotidiano para nós entendermos. Vocês já pararam para observar o quanto nos incomoda, em algumas circunstâncias das nossas vidas, a conquista do irmão que está ao nosso lado? De repente você vai na casa de um parente seu irmão, vamos pegar assim, e aí você chega lá, seu irmão vai te mostrar, já estávamos falando do carro, o carro novo que ele comprou, todo feliz, olha aqui para você ver, que bom, tal. E aí você olha com aquele olhar irônico e fala, bonito, né, fulano? Que bom. Mas dentro do coração vem aquele sentimento assim, mas que raiva. Por que ele conseguiu e eu não consegui? Por que ele comprou e eu não comprei? Quantas vezes nós permitimos com que esse tipo de sentimento invada o nosso coração? E quando nós temos esse tipo de reação, o que está nos dominando? A ganância, que não sabe alegrar nem mesmo com a conquista do outro, e ainda se martiriza interiormente por não ter aquilo que era do seu desejo ou da sua ambição. Olha como o Evangelho é atual, olha como o Evangelho está falando sobre o nosso tempo. E Jesus, sendo muito sábio,
cheio do Espírito Santo, querendo que aquele homem entendesse que ele não era administrador de bens terrenos, mas ele era administrador dos bens celestes, dos bens que pertenciam ao Pai. Portanto, a segunda leitura nos ensinou e queria ensinar aquele homem, não ficar aspirando somente às coisas terrestres, mas aspirai às coisas do céu, porque essas sim Jesus pode nos dar. O que Jesus faz para aquele homem entender? Conta uma parábola. Porque se fosse nós no lugar de Jesus, nós corríamos o risco de dar uma patada naquele homem, de dar uma mal resposta nele, dizendo: olha, não é minha função administrar bens terrestres, dividir herança, e virar as costas e sair. Muitas vezes nós agimos assim, mas Jesus não. Jesus amplia o diálogo com aquele homem, Jesus dá uma catequese para ele, Jesus conta uma parábola para ele, porque Jesus queria que o coração daquele homem fosse transformado. Jesus queria abrir a cabecinha dura daquele homem cheio de ganância pelos bens materiais, porque Jesus sempre acredita na nossa conversão, na nossa mudança de vida, na nossa mudança de atitude. E aí Jesus conta essa história, esta parábola. Vamos lá agora para a parábola. Vamos tomar o versículo 16 e 17 do Evangelho. Acharam aí? Vamos ler juntos esses dois versículos? E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Agora vamos entender a parábola, porque entendendo a parábola, nós vamos compreender o conteúdo de fé que Jesus quer ensinar àquele homem e a você. Um homem rico, que tinha muitas terras, podemos dizer na nossa linguagem goiana, um grande fazendeiro. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. E diante dessa colheita, qual a atitude do homem da parábola? De achar que tudo pertencia a ele. Não considerou a terra fértil que Deus deu, não considerou a chuva que Deus mandou para regar a sua plantação, para que ela pudesse produzir muitos frutos, mas o seu olhar estava totalmente voltado para quem? Para si. Então a terra deste homem, que produziu muitos frutos, o levou a pensar: o que vou fazer? Então aqui nós temos um questionamento, uma dúvida, uma provocação de reflexão que o homem rico faz a ele mesmo diante da sua grande colheita, das suas posses e das suas riquezas materiais. E por que ele faz esse questionamento e essa pergunta? Porque ele ainda não tem certeza do que fazer, mesmo sendo uma pessoa muito rica. E aqui eu gostaria de tomar essa pergunta do homem da parábola para nós, para que nós entendamos, mesmo quando temos as posses de grandes riquezas sobre a nossa mão, nós também passamos por esta experiência de não saber o que fazer, porque elas não são capazes de provocar em nós uma certeza de vida. É isso que Jesus quer ensinar aos seus ouvintes contando a parábola. Por isso que na parábola vem a pergunta do homem rico: o que é que eu vou fazer? Porque a sua riqueza, a sua abundância,
A sua posse de tantos bens materiais não dava a ele uma certeza de vida, uma certeza no coração do que seria a vida dele, do que ele deveria fazer. E aí nós poderíamos perguntar: qual a atualidade desta palavra para nós? Somente Jesus, o grande tesouro do Pai, que quer alcançar o nosso coração, poderá nos dar a certeza e a segurança que nós buscamos para a nossa vida. E esta graça que o Pai nos dá, deste grande tesouro, ela é de graça, ela não tem valor, ela não se compra, ela não se vende, e nós não compreendemos isso ainda. Temos a certeza da nossa vida que nos dá a segurança que nós buscamos, que é Jesus, e ainda ficamos quebrando a nossa cabeça dura, achando que nós só seremos felizes, só teremos uma segurança a partir do momento que eu comprar isso ou aquilo. Então olha como o Evangelho dialoga conosco e é atual para nós. A dúvida daquele homem que nos diz: ele com muitas riquezas não tinha certeza e segurança para a sua vida interior. E aí ele vai dizer: eu não tenho onde guardar a minha colheita, que era muito grande. E diante da falta de um lugar amplo para guardar tudo o que ele tinha, olha o que ele vai fazer. Versículo 18 e 19. Voltemos ao texto. Olha o que ele vai dizer, o homem da parábola que teve uma grande colheita. Vamos ler juntos? Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Paremos aqui, antes de ir para o 19. Olha como a ganância nos leva à soberba. Diante da dúvida e da insegurança que a sua grande colheita não possibilitou a ele, logo a próxima reação foi dele dizer: já sei o que eu vou fazer. Confiando em quem, gente? Nele. A ideia é minha, a decisão vai ser minha, sou eu que vou fazer. O protagonismo de toda a parábola está em torno de quem? Do homem rico, que não depende de funcionários, que não depende de Deus, que não depende da ajuda de pessoas, mas tudo se resume nele, no seu eu. Gente, será que é atual esse evangelho? Será que nós estamos vivendo nessa cultura que nos ensina somente olhar para o meu umbigo e somente dizer eu? A ideia é minha, sou eu que vou fazer do meu jeito, sem precisar de ninguém, porque eu resolvo todos os meus problemas. Já não preciso de Deus, já não preciso da igreja, já não preciso dos irmãos, já não preciso da minha família, Padre. Nós também agimos assim. Esta parábola está contando a nossa história. Então aquele homem toma esta atitude de resolver tudo do seu jeito, baseado no seu eu, e logo vem o que ele vai fazer: eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir outros maiores, neles eu vou guardar o meu trigo. Gente, tudo gira em torno da figura do eu. Isso se chama egoísmo. A palavra ego vem do latim, que significa eu. Então,
Este homem era um homem egoísta, tudo dizia respeito do seu eu vou fazer, eu vou construir, eu vou derrubar, eu vou guardar o meu trigo junto com os meus bens. Interessante, gente, que em momento nenhum ele pensou assim: quantas pessoas estão passando fome, e eu aqui com esse tanto de trigo, não tendo aonde guardar e ainda correndo o risco de perder. Não teve a capacidade da partilha, de ser solidário, de partilhar com o seu próximo que estava necessitando. E isso também precisa nos provocar, porque de repente você pensa: ah, padre, esse evangelho não tem nada a ver comigo, porque eu sou uma pessoa pobre, trabalhador, trabalhadora. Mas agora, eu quero cutucar a sua ferida, porque esse evangelho fala também para os pobres. Quanta comida perdida na sua geladeira durante uma semana que você joga fora. Quanta coisa guardada, muquifada no seu armário, que depois de 2 meses você acha que já está tudo embolorado, perdido, e que você tem que jogar no lixo. Quantas roupas no seu guarda-roupa que você já não usa mais, e já se passaram mais de anos, e está lá tudo guardado. Esse evangelho fala também para cada um de nós, que diante do nosso eu, do nosso egoísmo, tudo em torno de nós, já não sabemos mais partilhar com o nosso próximo. Eu sempre gosto muito de falar da dinâmica do povo da roça, porque para mim era a dinâmica mais sábia de vida. Na roça, gente, comida não perdia. Primeiro porque o povo comia bem, trabalhava, fazia um prato bem feito, não era? Agora hoje todo mundo é da cultura fitness, do regime, da academia, que não pode comer. Aí faz aquele pampeiro de comida, come igual passarinho, como diz minha mãe, né? Sobra. Na roça, quando sobrava, você dava para os cachorros. Agora cachorro não pode comer comida, gente. Cachorro agora só pode comer ração de alto nível, padre. E às vezes gasta mais dinheiro com a ração do cachorro do que com a família. Esses dias fui aqui na Profazenda comprar uma mangueira para a casa paroquial. E quando eu cheguei lá no caixa para fazer o pagamento, eu olhei assim uma estante grande, e lá tinha assim, sabonete para cachorro, perfume para cachorro, uma seção só para cachorro. E eu me interessei e perguntei à menina do caixa. Eu falei: eu estou lendo certo mesmo esses rótulos aqui? Perfume para cachorro, escova de dente para cachorro, creme dental para cachorro. Ela falou: essa daqui é a linha só para cachorro. E eu fiquei impactado. A que nível nós estamos chegando de escovar os dentes de um cachorro, mas de não ajudar uma criança que está sofrendo, doente? Porque o meu cachorro, padre, é o meu filhinho, é a minha filhinha. Toma vergonha na sua cara, criatura. Cachorro nunca será filho. Cachorro é cachorro, e sempre será cachorro. Olha que nível nós estamos chegando do nosso egoísmo, da nossa autossuficiência, que vamos perdendo os vínculos, e gastamos muito mais com um cachorro do que com uma pessoa. Nós precisamos ter coragem de nos confrontar com isso, porque o evangelho abre também os nossos olhos.
Não há problemas eu ter um animal de estimação, eu gostar de ter um cachorro, de cuidar da criação. Se tenho que cuidar mesmo. Mas nós não podemos perder os princípios, gente. É isso que está acontecendo no nosso tempo e na nossa cultura. E se hoje está crescendo demais esse ramo de pet shop, e dessas lojas, e desses produtos, é porque tem gente para comprar, porque se não tivesse o mercado não iria oferecer. Então na roça, tudo acontecia de uma maneira muito dinâmica. Então o povo comia, o que sobrava dava para os cachorros comiam e ficavam felizes, dormiam o resto da tarde, porque a comida era muito gostosa. E hoje eu fico com dó dos cachorros ter que comer essa ração sem gosto, em troca da comida gostosa que a gente poderia oferecer a eles, e que eles já não podem mais comer, padre, porque só come ração. Aí a comida que está lá, vai perdendo, vamos jogando fora, caímos no desperdício. Então esse evangelho também confronta a cada um de nós, diante dos nossos celeiros, diante das nossas despensas, diante dos nossos armários e geladeiras, guarda-roupas, de tudo aquilo que eu vou acumulando, porque é meu, é meu, é meu, é meu e é meu. Então olha como Jesus hoje está sendo, firme conosco. Agora vamos para o versículo 19. Olha o que o homem continuou a dizer. Voltemos ao texto. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Gente, olha tanto que este homem era ensimesmado, podemos assim dizer, né? Eu mesmo viro para mim e me digo: ah, meu caro, tu agora está com a vida feita. Meu caro, você tem muita reserva, os seus celeiros estão derramando de tanto trigo, você é um homem tão rico, com tantos bens, agora você descansa, come, bebe, aproveita. Colocou a sua confiança onde? Nas suas posses, nos seus bens, que só teria o prazer, a segurança, o desfrute da vida, a partir do momento que os seus celeiros estavam cheios. Aí ouçamos de novo a palavra de Jesus: a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Se o mundo coloca na sua cabeça que a sua meta é essa, olha como Jesus chama quem vive uma vida assim. Olha lá no versículo 20. Mas Deus disse o que para o homem? Louco. Louco. Quem escolhe uma vida assim, colocando a razão do seu existir, colocando a ganância como seu Deus, colocando as suas posses como centro da sua vida, Deus o chama de louco. Aí você pode dizer: ah, padre, quem está louco é Deus. Não, quem está louco somos nós, que nos permitimos ser formados pela loucura deste mundo, e já não queremos mais o bom senso, a razão orientada que o Evangelho nos oferece. Aí eu gostaria de tomar com vocês a primeira leitura do livro do Eclesiastes. Volta lá na primeira leitura. Aperta o cinto de segurança agora, porque ela vai dar uns tapas em nós. Olha lá o que está escrito na primeira leitura. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Meu caro, os teus celeiros estão cheios.
Vaidade. Meu caro, agora tu podes comer e beber. Vaidade. Eu agora vou destruir e vou construir celeiros maiores para guardar o meu trigo. Vaidade. Tudo é vaidade. Agora a palavra de Deus é tão clara que ela nos dá um exemplo, né? Por exemplo, olha lá na primeira leitura. Um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, o homem da parábola, né? Trabalhou muito, se dedicou, plantou, teve grandes colheitas, grande sucesso. Vê-se obrigado a deixar tudo em herança a um outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. Por que a primeira leitura vai fazer isso? Porque olha como encerra agora o Evangelho. Volta lá, para entender o contexto da primeira leitura no Evangelho. Versículo 20 e 21. Vamos ler juntos? Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Olha aqui, a primeira leitura nos falou que o homem que trabalhou muito, com inteligência, com competência, com sucesso, quando morre, se vê obrigado, porque não tem outro caminho, a deixar tudo aquilo que derramou o suor dele, o trabalho e a dedicação para um outro, que não vai dar valor. E aqui eu quero trazer um outro exemplo. Quantas famílias se dividem, vira uma cachorrada, irmão que já não fala mais com o irmão, por causa da divisão da herança que o pai ou a mãe deixou. Já ouviram falar dessa historinha? De irmão que quer matar o pai e a mãe, antes dos coitados morrerem, chegar a hora deles, para ficar com o quê? Com a herança. Quantos irmãos ambiciosos que quer dar o tomé no irmão, quer dar rasteira no outro irmão, para pegar tudo para si. Nós podemos ter nas nossas famílias, podemos conhecer amigos, pessoas dos nossos círculos de amizades, e pode ser que estes que morreram, ou que estão prestes a morrer, são tão apegados aos seus bens materiais, que não morrem por causa do apego. Tem velho que está lá beirando os 100 anos, já com a boca torta, não anda, não come, não abre o olho, mas não morre porque está apegado na vaquinha, na terrinha, no leitinho, na poupança, no dinheiro. Vocês ficam rindo, mas é verdade. Porque enquanto a pessoa estiver apegada, ela não se liberta para partir para o Pai, porque o apego não deixa. Não deixa. Então Jesus quer nos confrontar diante desta realidade. A morte irá chegar, e no caixão nós não levaremos absolutamente nada. Nada. Portanto, São Paulo nos disse: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Que os bens materiais sejam para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para aquilo que eles precisam fazer em nossa vida, mas que eles não se tornem o centro da nossa existência, a razão do nosso viver. Porque chegará uma hora que a morte baterá na nossa porta, e nós não poderemos levar os nossos celeiros cheios de trigos conosco. É isso que Jesus quer nos ensinar no Evangelho. E olha o último versículo:
Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Vamos repetir de novo essa frase? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. E hoje você deve fazer essa provocação a você. Que tipo de riqueza você tem buscado na sua vida? A riqueza do homem da parábola ou a riqueza do Evangelho? A riqueza de Jesus? Por isso que Jesus provocou o homem. Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Jesus conta esta parábola para dizer àquele homem que não era missão dele falar ou dizer como deveria ser feita essa divisão dos bens materiais, mas que na verdade Jesus estava dando a possibilidade àquele homem de alcançar esta riqueza diante de Deus, de aspirar às coisas celestes, de não se acomodar com a metade da sua herança, porque ele, como filho mais novo, teria só a metade da metade. Mas Jesus queria dar a ele uma herança completa, plena, inteira, cheia de sentido para a sua vida. Então que hoje, cada um de nós que aqui estamos, nos sintamos confrontados pelo poder desta palavra, e nos abramos à força dela em nossa vida. E hoje, você se questione, você dedica a sua vida, o seu tempo, o seu suor, as intensidades do seu coração, buscando que tipo de tesouro? Buscando que tipo de riqueza? E se de repente você é uma pessoa muito gananciosa, cheia de muita ambição, e que isso não tem te feito bem, peça a Jesus nesta Eucaristia a graça de buscar a riqueza que ladrão nenhum poderá te roubar. Busque a riqueza que vai dar o verdadeiro sentido para a sua vida, que não dará confusão para a sua família depois da sua morte, porque se você faz essa experiência da riqueza de Jesus na sua vida e transmite aos seus filhos, eles saberão também lidar de maneira orientada, até mesmo com os bens materiais, que de repente ficarão para eles. Então é necessário que o Evangelho de hoje nos confronte a uma mudança de atitude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.